Livro de Levíticos, em seu capítulo de número 26. Assim que você achar, se você puder estar orando junto comigo, com as mãos sobre a tua palavra, sobre a tua Bíblia, nós vamos estar apresentando em nome de Jesus esta palavra. Isso. Amém? Levíticos, seu capítulo de número 26, versículo de número 13. Oremos. Pai, nós queremos em nome de Jesus, meu Deus, consagrar ao Senhor esta palavra. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa conduzir de uma maneira, meu Deus, inteligente, essa palavra, Pai, que possa entrar no nosso coração de uma forma, Senhor, bem real. Uma forma, Senhor Jesus, meu Deus, bem notória. Deus, traga o nosso entendimento. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, tudo que não provém de Ti, mas que o Senhor possa nos direcionar com temor e tremor, Pai. Usa-me, pois o meu coração é Teu. Os meus lábios Te pertencem, Senhor. Essa é a oração que eu faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Senta aí. Isso. Amém. Diz assim, gente, versículo de número 13 vai dizer exatamente desse jeito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu estou usando a versão NVI. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Vamos repetir de novo esse versículo? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Então eu quebrei as traves do jugo que os prendia e o fiz andar de cabeça erguida. Bom, eu trago uma palavra bem simples ao nosso coração nesta noite e queria que você dobrasse a tua atenção, porque foi uma palavra que eu tenho absoluta certeza que foi o próprio Deus que nos entregou. Amém? Muito se fala a respeito desse povo que viveu sobre 400 anos, alguns dizem 400 a 450 anos de escravidão. Mas eu quero te fazer uma pergunta e ser bem direto. Você sabe como o povo que era o herdeiro da promessa se tornou escravo? Você sabe? Você consegue trazer à tua memória como é que esse povo ele veio a ser escravo? Porque o que nós entendemos que era um povo detentor da promessa. Era um povo detentor das promessas de Deus. Começando por Abraão, não é isso? Como é que esse povo então veio a se tornar escravo? É isso que nós vamos identificar logo no começo. Segundo a narrativa bíblica, a escravidão começou com a necessidade. Esse é o primeiro ponto. Porque muito se fala do povo hebreu que passou 400 a 450 anos no Egito. Mas por quê? Porque se Deus havia dito que esse povo seria um povo numeroso, um povo grande, um povo abençoado. E aí nós vamos começar a entender que esse povo ele vai passar a ser escravo, ou se torna escravo, pelo simples fato de sofrerem necessidade. Pois a palavra de Deus vai dizer ali em Gênesis que a fome chega e esse povo agora, através da ordenança do próprio Jacó, herdeiro da promessa, neto de Abraão, e ele vai agora conduzir os seus filhos, que eram as tribos, até o Egito, para poder então serem sustentados, porque a fome era severa. Só que, no entanto, quando esse povo chega até o Egito, eles são recebidos por José.
José está na direção da alimentação do povo. Isso aqui é uma outra mensagem, amém? Mas eu quero que você entenda a parte introdutória para que você consiga chegar junto comigo ao alvo. Então, José recebe, José cuida. Enquanto José está vivo, José está tratando esse povo, José está dando suporte a esse povo. E os reis do Egito, na vivência de José, se a gente pode dizer assim, eram os reis que obedeciam, que entendiam que José tinha um anel de autoridade, José era governante. Só que o problema, irmãos, é que José morre. E a Bíblia vai dizer que após a morte de José, o povo está numerosamente grande e habitando esta terra do Egito. Então começa um grande conflito. Nós estamos agora no livro de Êxodo, ali em seu capítulo 1 e capítulo 2. A palavra de Deus vai dizer então que os egípcios começam então a dizer: nós precisamos fazer alguma coisa porque o crescimento deste povo está sendo avassalador. E se eles continuarem crescendo aqui dentro do Egito, o que vai acontecer? É o ar-condicionado. Se eles continuarem crescendo dentro do Egito, o que vai acontecer? Eles vão se tornar maiores, eles vão se tornar mais fortes, e eles vão se levantar contra nós, e será um exército numeroso contra a nossa vida, e nós não podemos permitir isso. Então o que vamos fazer? Vamos começar a matar todos os meninos que estiverem nascendo da barriga das mulheres, e vamos aumentar a carga sobre eles. Eles não serão mais nossos aliados, eles serão agora nossos escravos. Veja bem, tudo começou com a necessidade. Eu quero que você vá aprendendo isso, gente, porque a gente precisa passar por essa narrativa para a gente chegar no tema proposto desta mensagem. No entanto, então, os egípcios, logo quando os hebreus chegaram, eles abriram as portas. Eles não foram rotos, eles não foram duros, eles não foram turrões, não, muito pelo contrário. A palavra de Deus vai dizer que quando a fome chega, os egípcios abrem a porta, e não só para os hebreus, mas para como outras populações que naquele tempo povoavam a terra. Só que a história também conta, nós vamos ver Flávio Joséfo passar, uma narrativa bem profunda a respeito disso, quando ele vai dizer que os povos perceberam que os egípcios os fariam de escravos, mas os hebreus não. Então esses povos, por exemplo, como os Ixos, povos que eram nômades e passeavam pela terra, assim como os hebreus, perceberam, porque chegaram no mesmo tempo com os hebreus dentro do Egito, perceberam e disseram: vamos embora, porque isso vai dar ruim, eles vão nos escravizar. Eles vão embora, os Ixos vão embora, mas o povo hebreu fica. O povo hebreu não entende que havia um laço preparado sobre aquilo que eles tinham como necessidade. Cutuca esse crente e fala: abre o teu olho quando você sentir necessidade, porque a necessidade é um perigo. No entanto, irmãos, nós precisamos começar a entender isso aqui. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Por quê? Porque eles abrem a porta, eles convidam o povo hebreu, eles aceitam o povo hebreu, mas tem uma condição: vocês vão até comer. Vocês estão com fome? Vocês vão comer, mas tem a condição. Qual é a condição? Vocês comem, mas vocês vão ter que trabalhar. Então, tudo começa com uma proposta, um trabalho. E do trabalho depois surge a escravidão. Quando eles menos percebem, eles não estão só trabalhando, eles estão escravos. Então, irmãos, isso nos faz lembrar de uma outra palavra. Sim, e entenda uma coisa, se você quiser já anotar isso aqui, eu quero que você anote para você começar a aprender com esta palavra. A proposta de Satanás vem no meio da necessidade. Então, a necessidade, ela revela também propostas. E aí a gente precisa ter cuidado quando nós estamos, por exemplo, necessitados afetivamente. Vou abrir uma lacuna teológica para você entender e jogar luz no texto para que teu raciocínio seja rápido. Cuidado quando você estiver necessitado psicologicamente, afetivamente,
porque no meio desse abalo afetivo, o Senhor, Ele quer falar contigo, mas o inimigo quer te fazer uma proposta. Em Mateus capítulo 4, e aqui você vai gostar, se você é um estudante da palavra, você vai se deleitar nisso aqui. Olha só o que Satanás ele vai chegar para Jesus. Nós ainda estamos na introdução dessa palavra. Jesus está caminhando no deserto 40 dias. Vale a pena entender, missionário Kevin, que Satanás não ousou chegar perto de Jesus na metade do propósito, no início do propósito. Satanás só chegou perto de Jesus quando Jesus terminou de jejuar seus 40 dias. Está exatamente assim no livro de Mateus capítulo 4. E terminando 40 dias e 40 noites teve fome. E então o tentador se apresentou a Jesus. Por que o tentador só se apresentou a Jesus depois do propósito? Por que o tentador só se apresentou a Jesus depois que ele terminou os 40 dias? Você vai entender isso aqui comigo. E ele faz uma pergunta ao Senhor dizendo: se és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Poxa, eu começo a entender que se Jesus transformasse aquela pedra em pão, não seria nenhum pecado. Por quê? Porque ele não estaria quebrando o seu propósito. Ele não estaria quebrando o seu jejum. Quantos talvez já pensaram, não, se Jesus, ele comesse do pão ali, naquela hora ele quebraria o propósito. Não, os 40 dias já tinham se passado. Se ele transforma aquela pedra em pão, ele não quebraria um propósito, mas ele quebraria um princípio. E nós vamos entender isso aqui, gente. Olha só o que Satanás diz: se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Por que aquela transformação tinha que ser em pão e não em outra coisa? Satanás poderia chegar para Jesus e dizer: transforma, um exemplo bem chulo para você entender, transforma essa pedra em pizza. Transforma essa pedra num copo de café. Transforma essa pedra aqui em uma coxinha. Transforma essa pedra aqui em um prato, um jantar. Transforma essa pedra aqui num banquete. Mas não, a palavra de Satanás foi: transforma esta pedra em pão. Por quê? O pão é a tipificação do maná. Oh, glória a Deus, você está comigo para entender isso aqui? O pão é a tipificação do maná. Jesus estava onde, gente? Aonde Jesus estava? Qual foi o local daquela tentação, minha bispa? O local daquela tentação foi no deserto. E se o pão, ele tipifica o maná, eu consigo entender que Satanás queria se passar de um falso Deus. Ou seja, o que Satanás, eu estou arrepiado, hein? O que Satanás queria dizer para Jesus era: eu posso te sustentar no meio desse deserto, mas só que eu não tenho poder para transformar nada. Transforma você, que parece que eu estou fazendo por você. Ai, as armas de Satanás é assim. As armas de Satanás não mudam. Muitas das vezes ele nos induz a fazer ou cometer algo. Ele não faz por nós. Ele diz: vai lá e faz. Você faz. Parece que ele está ganhando, parece que ele está sendo altruísta ao te induzir a fazer, mas ele não pode fazer, ele te manda fazer. Ele estava chegando para Jesus, estava dizendo: faz o Senhor, transforma o Senhor, porque eu posso hoje cuidar da terra, mas eu não tenho poder de transformar absolutamente nada. Quando Jesus vê Satanás dizendo isso, eu estou só no começo. Quando ele vê esse Satanás dizendo isso, eu quero conjecturar e abrir uma lacuna aqui bem profunda. Posso pensar que Jesus lembra do povo lá do deserto, oh glória, e ele pensa o seguinte: enquanto Satanás, você está querendo que eu transforme, eu não preciso transformar, eu entrego. A Bíblia vai dizer que o povo olhava para o céu, o maná caía do céu todos os dias, oh glória a Deus. Você está comigo para entender isso aqui ou não? Então anota essa frase. Aprenda uma coisa: no deserto Deus te faz promessas, mas Satanás te faz propostas. Contudo, esse crente fala assim: não se confunda. Promessa é uma coisa e proposta é outra coisa totalmente diferente. E tem muito crente confundindo proposta com promessa, promessa com proposta.
Só que tudo isso não vem no tempo de bonança, tudo isso não vem no tempo em que tudo está bem, tudo isso vem e acontece no tempo da necessidade. E no tempo da necessidade, a proposta que estava vindo sobre a vida de Jacó, e que Jacó não estava entendendo, a proposta que estava vindo sobre os filhos de Israel, e que os filhos de Israel não estavam entendendo, era: vem para o Egito, nós te damos pão, mas tornamos vocês escravos. Vem para o Egito, nós te damos pão, mas tornamos vocês nossos escravos. Existem relacionamentos que no início parece um pão, mas termina como se fosse um escravo. Existem trabalhos que no início parece um pão, mas no final você percebe que você não passou de um escravo. Existem situações, geografia, existem pessoas, existem coisas que no início parecem um deleite, mas de repente você percebe, e quando você percebe, você já está envolvido em uma escravidão. Entenda isso aqui, irmãos. Segundo o comentário bíblico Chide, o pão que se fazia naquele tempo era um pão parecido com um prato. Eu não sei se você já estudou um pouquinho sobre o Oriente Médio. O pão dele não é como o nosso. Nós chamamos o nosso pão de bisnaga. Nós chamamos o nosso pão de pão francês. Mas o pão daquele povo naquela época era um pão amassado, tinha pouco fermento e parecia-se um prato. Oh, glória a Deus. A outra vertente que Jesus me falou nesta madrugada, esta semana, era que quando Satanás estava dizendo: transforma essa pedra em pão, era como se ele pegasse e mostrasse para Jesus um prato. Por quê? Foi assim que ele conseguiu roubar o direito de primogenitura de Esaú. Ele conseguiu roubar o direito de primogenitura apresentando a Saul um prato. Oh glória, Esaú. Ele mostrou um prato para Esaú e Esaú vendeu o seu direito de ser o quê? Primogênito. Ou seja, que ele vendeu o direito de primogenitura, ele não tinha direito à promessa. A palavra de Deus vai dizer em João, e é uma categoria muito profunda, que João ele vai dizer o seguinte: e Jesus é o Filho unigênito de Deus. Unigênito significa único, unigênito significa único. Ou seja, se no deserto Jesus pega aquele prato que Satanás estava entregando, ele chegaria para Satanás e dizia: eu estou abrindo mão de ser unigênito lá no céu. Ou seja, quando eu abro mão de ser unigênito, eu abro mão também de João capítulo 3 versículo 16, e Deus amou o mundo que deu o seu único filho. Ou seja, não tem mais único filho, não tem cruz, não tem redenção, não tem está consumado. Por quê? Porque eu não tive mentalidade para suportar o tempo da necessidade. Foi assim que os hebreus trocaram então a promessa feita a Abraão. E é bem verdade que isso está acontecendo hoje no meio da igreja. Muitas pessoas abrindo mão da promessa para poder se satisfazer com a proposta. Será que aquele povo não conseguia se lembrar que Deus havia feito uma promessa a Abraão? E a promessa feita para Abraão era: Abraão, eu vou multiplicar você nessa terra. Você vai ser numeroso. Eu quero dizer para você, irmãos, que o inimigo ele tem tentado investir na tua vida e infelizmente talvez ele tenha conseguido êxito. Olha para mim aqui. Talvez ele tenha conseguido êxito. Você tem cedido a ele campo, espaço, e ele tem trabalhado simplesmente nas tuas necessidades. Talvez a tua maior necessidade é um Deus que se chama Mamon. Você é louco por dinheiro. Você é louco por trabalho. E através disso o inimigo ele consegue laçar você. Ele consegue seduzir você e deixar você preso. A ponto que você passa a semana toda tendo força para poder gerar o mamon, mas não tem força para gerar adoração. Você tem força para correr atrás dos valores, mas não tem força para ratificar seus princípios. Você tem força para trabalhar a semana toda, mas quando está dentro da igreja você não tem força para levantar a mão.
Você consegue entender isso, gente? São propostas e promessas. E nós precisamos entender em qual cenário nós estamos inseridos. Eu quero que você faça uma check-up, uma análise bem rápida sobre o que você tem nesse tempo estado influente. Você está influente sobre propostas ou você está influente sobre promessas? Porque a promessa também revela um tempo de prova. A proposta revela um tempo de saciedade. Você entende isso? Eu não vou entrar nisso aqui porque é extenso, profundo. Mas eu me faço uma pergunta. O que faz uma pessoa trocar a promessa pela escravidão? E aí nós entramos no nosso tema, mentalidade curada. Presta bem atenção, gente, porque agora nós vamos começar a pregar de verdade. Porque quando verdadeiramente uma pessoa, ela não tem uma mentalidade curada, ela não consegue discernir o que é proposta e o que é promessa. A promessa leva ela para o propósito, a proposta leva ela para a escravidão. Vou repetir isso aqui. A promessa leva ela para o propósito. E a proposta leva ela para a escravidão. Então entenda o seguinte, quando você está sob a influência da proposta, já já você se torna escravo. Por exemplo, uma pessoa que está sob a influência do mamon, que é o dinheiro, que é o brilho deste mundo, as riquezas desse mundo, o que acontece? O tempo dela é tomado, ela não tem mais tempo para o casamento, para os filhos, para a filha, para a oração, adoração, porque ela passa o dia todo envolvido, simplesmente servindo aos deuses, que se chamam mamon. Você entende isso, gente? Mas quando nós estamos baseados na promessa de Deus, nós nos apoiamos em Mateus capítulo 6, quando também está escrito que o Senhor, Ele veste os lírios do campo, Ele alimenta todos os pardais, todos os dias. Oh, glória a Deus. Ele diz, entrega o teu dia, porque o Senhor sabe. Ou que tal a gente falar do Salmo 127, que vai dizer que aos seus amados o Senhor alimenta enquanto eles estão dormindo. Ou se você preferir ali Isaías, em seu capítulo de número 40, quando ele vai dizer que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Talvez, se você ainda preferir, nós caímos ali em Salmo de número 27, quando o próprio Davi ele vai dizer, ainda que se estoure contra mim uma guerra, o meu coração não se atemorizará. E o que dizer também do Salmo de número 121, aleluia, que ele vai dizer, o meu socorro vem de ti, porque eu estou sempre olhando para o alto, estou sempre olhando para o céu. E o Salmo de número 119, aleluia, a qual Davi ele vai dizer, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, porque eu estou sendo guiado por ti. E o Salmo de número 3, versículo de número 5, que o próprio Davi vai dizer, deito na minha cama e pego no sono, acordo, porque quem me sustenta é o Senhor, aleluia. O Salmo de número 9, quando Davi ele confessa dizendo, e o seu trono está elevado acima das alturas, e ele contém um cedro de justiça, o governo está nas suas mãos. Glória a Deus. Mas a pergunta que eu te faço é, o que leva uma pessoa a trocar a promessa pela escravidão? Necessidade, escassez, proposta. E aí eu vou agora dar um nó, aleluia, não na sua mente, mas em tudo aquilo que te prende, porque o que eu te falo é algo inteligente. Pois eu te digo o seguinte, aquele povo se tornou escravo por falta de mentalidade. Eu disse que essa pregação era uma pregação inteligente. Se falamos de mentalidade, nós estamos falando de inteligência. Ou seja, aquele povo se tornou escravo porque não tinha mentalidade. E mentalidade não tem a ver com faculdade. Mentalidade não tem a ver com o aprendizado dessa terra. Mentalidade não tem a ver com atributos conquistados fisicamente. Mentalidade tem a ver de vencimento de processo, fases,
em que o Senhor te coloque e que você sai dali com uma categoria de aprendizado. Olha só o que significa isso. A palavra mentalidade significa capacidade de entendimento, certo? Fala capacidade de entendimento. Então uma pessoa com uma mente curada ou com uma mentalidade curada é uma pessoa que tem capacidade de quê? De entender. É uma pessoa que tem essa capacidade de compreender determinadas coisas. E aí nós vamos para Êxodo capítulo 14, no versículo de número 11, em que o povo não está mais debaixo de escravidão. E aqui eu começo a gostar da mensagem. Por quê? Porque eu pensava, o povo só tem essa mentalidade porque está escravo, Pedrinho. O povo só tem a mentalidade porque eles estão dentro do Egito. E aí o Deus Todo-Poderoso, a qual o próprio rei do Egito vai dar um testemunho dizendo: todos esses sinais que eu vi no céu e na terra só pode ser o dedo de Deus. Aleluia, oh glória. Até Faraó reconheceu que era o dedo de Deus que estava tirando aquele povo dali. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 14, no versículo 11, que eles vão dizer o seguinte: então disseram a Moisés: não foi por causa ou por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui nesse deserto? Por que você fez isso conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito lá no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios para sempre. Antes ser escravos dos egípcios do que vir caminhar no deserto. Ai, ai, ai. Ou seja, querido, e eu já vou liberar uma frase para você poderosa: não era o Egito que trazia escravidão àquele povo, mas era a sua mentalidade, porque fora do Egito eles ainda continuavam sendo escravos. Tem gente que reclama dizendo: o problema é meu trabalho, Deus tira. Ai, tem gente que diz: o problema é a igreja que eu estou, Deus tira. Tem gente que diz: o problema é o marido que eu estou, Deus tira. Tem gente que diz: o meu relacionamento que é o problema, Deus tira. E no final o resultado é que a pessoa continua sendo a mesma pessoa que ela é. Ou seja, o problema não é a geografia, o problema não são os relacionamentos, o problema é que a mentalidade dela ainda não é uma mentalidade sarada pelo Senhor. Pega essa frase. Presbítero Vinícius: o que torna uma pessoa escrava não são as algemas e nem o chicote. O que torna uma pessoa escrava é uma mentalidade prejudicada pela imaturidade. Eu vou repetir. O que torna uma pessoa escrava não é as algemas, não são os chicotes, mas o que torna ela escrava é uma mentalidade que ainda não está inserida num nível de maturidade. Observe que até o rei do Egito conhecia que aquilo era um livramento do próprio Deus. Mas aquele povo no deserto não conseguia entender que Deus estava inserido naquele cenário. E eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, nós não dissemos para você, era melhor ficar escravo lá no Egito. Por que você não deixou a gente em paz? Meu Deus, você tem noção disso? Bispo, desce mais um pouquinho, vamos nos aprofundar. Então tá bom, imagine você ouvir esse recado, exatamente assim: feche as portas, mate um cordeiro, pegue o sangue, passe nos umbrais, porque à meia-noite um anjo vai passar, e ele é conhecido como o anjo da morte. As casas que tiverem manchadas pelo sangue, ele não entrará. Mas as casas que não tiverem manchadas pelo sangue, ou seja, o sinal da aliança, ele entrará e matará todos os primogênitos. Então, os historiadores dizem que à meia-noite se ouvia grandes gritos: ai, pelo amor de Deus! Enquanto eles estão do lado de dentro, ceando, comendo o cordeiro, o espírito da morte passava. No outro dia de manhã, quando eles abriram as portas de sua casa, um grande luto acontecia dentro do Egito, porque todos os primogênitos do Egito estavam mortos.
O que você acha de repente Moisés chegar para todo o povo e dizer: ei, vocês saberão que Deus é Deus, porque haverá sinais agora na água. A água do rio Nilo, que outrora nunca foi tocada, dessa vez será tocada, e se transformará em sangue. E a água se transformou em sangue. Ou então eu vou melhorar teologicamente para ver se você consegue entender. A Bíblia diz que Moisés está diante de Faraó, joga o seu cajado no chão através da ordenança de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés joga o cajado no chão, ele vira uma serpente. Moisés pega o cajado pela ponta e se transforma de novo em cajado. Pega a serpente pela ponta e se transforma de novo em cajado. Então o Faraó chega para os seus magos e diz exatamente assim: nós também podemos fazer isso. Lance também os cajados de vocês. Eita, agora arrepiei, hein? Então eles lançam os cajados dele. Verdadeiramente, com a magia, eles conseguem transformar os cajados dele em serpente. Então Deus fala assim: lança mais uma vez, Moisés, o teu cajado. E a Bíblia diz então que quando Moisés lança o cajado dele, a serpente era maior. A serpente que fluiu do cajado de Moisés devorou as serpentes dos magos. Aí Deus disse: para que eles possam ser desafiados de uma maneira que eles possam compreender, vai lá e toca com teu cajado no rio Nilo, porque nós vamos transformar ele em sangue. Aleluia. Moisés vai lá e toca. Os magos então querem transformar a água em sangue. Lá no céu Jesus já premeditado disse: opa, só eu tenho o poder de transformar uma matéria física em uma outra matéria. Ah, igreja, eu estou falando de Bíblia. Eu estou dizendo que ali no capítulo 2 de João, Jesus em seu primeiro milagre prega e faz uma transformação da água para o vinho. Mas não sei se vocês estão prontos para ouvir isso. Então os magos não conseguem transformar a água para o vinho. Oh glória! E então o Faraó diz verdadeiramente: Moisés não está sozinho. Existe um Deus na vida deste homem. Moisés sai. Moisés sai e fala: se não for suficiente, eu quero dizer para você o seguinte: ou você libera o povo, ou então amanhã uma praga de gafanhoto vai assolar essa terra. Faraó resiste e diz: eu quero ver. Então vem gafanhoto. No outro dia Moisés está lá dizendo: libera o povo, ou então vai vir uma praga de rã. Moisés, tomado pelo Espírito Santo, oh glória, diz para o povo: fiquem tranquilos, porque os egípcios serão assolados, mas a casa de vocês não. A Bíblia vai dizer que faltou alimento no Egito, mas na mesa dos hebreus eles comiam com fartura todos os dias. Que é isso? Cutuca esse crente e fala assim: isso não é Deus, eu não sei. É incrível como tem gente que está vendo a mão de Deus a todo momento, mas ainda assim não consegue ter uma mentalidade para entender o Deus de promessas. Escuta isso: toda pessoa sem mentalidade tem dificuldades de entendimento. Isso aqui, irmãos, é um confronto direto. Não é uma piada, mas é um confronto, porque, como eu disse, mentalidade não se aprende em faculdade. Mentalidade não se aprende em cursos. Mentalidade se aprende vivenciando provas e deserto. Lembra quando você passou um deserto lá atrás? Lembra quando você vivenciou uma prova lá atrás? Lembra? Lembrou, né? Esses dias talvez você passou uma prova igualzinha. Esse ano você passou uma prova igualzinho. Como é que você reagiu diante dessa prova? Com uma mentalidade diferente. Por quê? Porque uma mentalidade curada revela maturidade. Então tem pessoas, irmãos, que não têm mentalidade para compreender e entender certas coisas, e continuam apegadas a um passado obscuro, apegada a um passado, a dores antigas, a momentos passados, a coisas antigas e passadas. E toda pessoa apegada ao passado, ela não consegue ter mentalidade para alcançar o novo. Você entende isso?
Então, o Senhor, ele me disse: filho, a maior batalha de Moisés não era conduzir o povo à terra prometida, mas a maior batalha de Moisés era fazer aquele povo a entender que eles não eram mais escravos. E eu sou sacerdote de Deus nessa noite para fazer você entender. Pelo amor de Deus, você não é mais escravo. Escravo do quê? Vem comigo. Você não é mais escravo do medo. Escravo de quê? Você não é mais escravo da ansiedade. Escravo de quê? Você não é mais escravo do crack, da cocaína, da maconha. Você não é escravo da fofoca. Você não é escravo da inimizade. Você não é escravo do rancor. Eu vou pregar nesta noite até alguém dar glória. Eu vim dizer para você, em nome de Jesus, você não é mais escravo desse relacionamento abusivo. Você não é mais escravo dessa dor antiga. Jesus já te libertou desse tempo. Escuta aí. Mediante a isso, eu estou sentindo presença aqui. Eu estou sentindo presença aqui. Mediante a isso, a palavra de Jesus é em Levíticos 26:13. Ei, eu já quebrei as traves do jugo que os prendia. Você me ajuda, pelo amor de Deus. Pega na mão desse crente e fala: ei, esse mês de agosto foi o mês que o leão da tribo de Judá, ele rugiu na tua vida, dizendo que seria os últimos dias de tristeza, os últimos dias de miséria, os últimos dias que você estaria sofrendo com um jugo de decepção, de amargura, de ansiedade, de síndrome do pânico. Pega essa palavra, pelo amor do sangue de Jesus. Não tem mais jugo, não tem mais trave, não tem mais. Você está liberto para viver o novo de Deus. Se você crê, vem comigo, dá um glória. E calarabaço. Quem tem glória dá glória. O jugo acabou, a fase ruim acabou. Você precisa entender: eu que te tirei daquele cenário, eu que te tirei daquela geografia, para você viver o extraordinário. Eu não estou tentando te convencer da glória, mas eu estou dizendo: há uma presença real do Espírito Santo aqui. Há um Deus que está bradando neste altar nesta noite, dizendo: um novo tempo chegou. Mentalidade, você não é mais escravo. Nós precisamos entender isso. Escute isso, pelo amor de Deus. Ele vai dizer: eu quebrei as traves do jugo que os prendiam. Você estava preso, você não está mais. É um novo tempo. Mas pessoas que não têm mentalidade para entender isso, elas ficam conflitadas, elas guerreiam. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa, falando: é um novo tempo, se levanta, vamos embora e tal. Uma pessoa pegou 7 pedras e tacou em mim. E o Espírito Santo falou: não adianta, só vai entender se tiver mentalidade. Eu quero que você entenda também uma coisa aqui, em nome de Jesus. Eu quero que você aprenda a parar de perder tempo com pessoas que não têm mentalidade para entender as coisas que você fala.
Porque parece que você na verdade está confrontando, está afrontando, está atacando, quando na verdade, oh glória, o que você está querendo dizer é para aquela pessoa: vamos embora, chegou um novo tempo, nós estamos indo para Canaã, eu vou pregar, é como se você disse, é como se você dissesse para aquela pessoa: está na hora de desarmar a tenda, está na hora da gente caminhar para Canaã. Deus está falando, é a resposta para alguém aqui. Escuta isso. O jugo era um instrumento usado para colocar no pescoço de animais que eram fortes, a fim de dominá-los. Eu quero que você entenda, irmãos, que não existia jugo no pescoço de animais fracos, porque animais fracos não precisam ser subjugados. Todo animal forte era um animal que precisava receber o jugo sobre os seus ombros, sobre o seu pescoço. Por quê? Porque ele era forte. Aleluia. Ou seja, o inimigo, ele nunca vai querer escravizar uma pessoa fraca. Ele sempre vai querer escravizar uma pessoa forte. E eu vou traduzir isso aqui em miúdos para ver se você dá um glória. Aleluia. Você acha que o inimigo, ele vai querer escravizar uma pessoa que não tem talento, que não tem dom, que não tem chamada, que não tem promessa? Todo jugo está endereçado para pessoas que têm chamada, pessoas que têm promessa, pessoas que nasceram para vencer. Aleluia. É por isso que para você é um desafio desde quando você nasceu. É por isso que para você é um desafio desde quando você era pequeno. Por quê, bispo? Porque desde quando você era pequeno, o inimigo, ele já sabia: se eu não subjugar ela, se eu não colocar um jugo nas costas dele, ele vai crescer, ele vai arrebentar, vai ser grande. Mas eu tenho uma notícia para você, Satanás. E se essa igreja estiver conectada junto comigo num nível de autoridade, vai vir comigo para esse entendimento. Por que, bispo? Porque em Números capítulo 23 vai dizer: não tem como amaldiçoar quem nasceu abençoado. Oh glória, cutuca esse crente que está do teu lado e fala para ele: pode até se levantar para jogar o jugo, pode até se levantar para jogar maldição, pode ir lá bater tambor, mas uma palavra já está escrita: não tem como amaldiçoar quem está debaixo da bênção de Deus. O significado da palavra domínio, eu estou caminhando para o fim. O domínio, o significado da palavra de domínio é direito de propriedade. Fala: toda pessoa que tem domínio está sobre o direito de propriedade. Ou seja, quando alguém coloca um jugo no animal, ele também está indicando: é meu, me pertence. Ai. Isso aqui é Bíblia, igreja. Porque no livro de Levíticos 26, versículo 13, o Senhor está dizendo: o inimigo pode ter colocado o jugo, mas eu já quebrei o jugo. Não, será que eu vou ter que explicar melhor para você entender isso aqui? Então lá vai. Eu quero dizer para você que o inimigo colocou um selo sobre você, dizendo: é minha propriedade. Jesus subiu à cruz, quebrou o selo e disse: na verdade agora é minha. Bispo, eu não entendi. Então lá vai. A Bíblia diz que assim que ele abre a boca para dizer, vem comigo, assim que ele abre a boca para dizer: meu missionário, está consumado, alguém pensa: ele subiu ao céu. Não, ele desceu ao Hades. E por que ele desceu ao Hades? Porque Satanás havia bradado dizendo: a terra é minha, o povo é meu. A Bíblia diz, irmãos, que ele desce, ele vai no Hades passear lá. Quando a serpente olha para ele, bota a mão na cabeça e diz: ai, aleluia. E Satanás sabia que a promessa era através de Isaías. Oh glória, em breve ele se levantará para esmagar a cabeça da serpente. Mas Jesus não foi esmagar a cabeça da serpente. O que Jesus foi fazer? Jesus foi quebrar o jugo e pegar a chave. Ou seja, ele foi dizer o seguinte: eles agora são propriedade minha. Aí vem o apóstolo Paulo brindar a palavra dizendo:
Vocês são sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Só quem é propriedade. Abre a boca, pega na mão desse crente e fala: você não é propriedade de Satanás, você é propriedade do céu. Você é propriedade de Deus. Escuta isso. O povo não estava mais no Egito, mas o que ainda dominava eles? Eles não estavam mais presos. Mas o que dominava eles? A sua própria mente. E eu quero revelar algo aqui muito forte. Tem coisas que você está chamando de demônio. Eu prefiro dizer que é apenas a prisão da tua mente. Tem coisas que você diz: o demônio está me influenciando. Não tem nada a ver com o demônio. Eu quero dizer que é a tua mente que está dizendo para você todo dia: você não pode, você não vai conseguir, você não vai vencer. Você entende? Uma mente aprisionada não dá acesso àquilo que é novo. Tatiane, eu vou falar algo muito forte aqui, porque tem pessoas que parece que estão puxando um navio. Por que, bispo? Porque ela tem uma mentalidade curada, mas às vezes quem está do lado dela não tem. E às vezes você está cercado de pessoas, você está cercado de amigos, você está cercado de relacionamentos, a qual a tua mente já é curada, você consegue ver o novo. Mas às vezes tem pessoas que te acompanham que não entendem, e é como se você estivesse puxando um caminhão sozinho. Bispo, o que é isso que o senhor está falando? A palavra de Deus vai dizer lá em Números também, só que dessa vez no capítulo 13, que o Senhor ele vai dizer para Moisés: Moisés, eu quero que você levante os espias. Eu quero que você levante os espias. Quem são os espias? Os melhores dos melhores. E para quê, Senhor? Porque eu quero que você envie uma comitiva para poder sondar a terra que eu vou dar. Oh glória, os espias se levantam. E dentro dos espias tem dois jovens com uma mente curada. Um é Josué e outro é Caleb. Oh glória, eles vão. Quando eles voltam, o líder dos espias passa o relatório para Moisés dizendo: Senhor, verdadeiramente a terra é boa. Senhor, verdadeiramente mana leite e mel. Moisés pergunta: o que vocês viram? Nós vimos dois homens tendo que carregar um cacho de uva porque era muito grande. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Moisés deve ter colocado um sorriso no rosto dizendo: oh glória, Deus é fiel. Mas eles vão dizer: tem um porém, Senhor. A guerra é tomada por gigante, a terra é tomada por pessoas grandes. Só que a terra é boa, mas aos olhos daquelas pessoas que estão lá, nós parecemos gafanhotos. A Bíblia diz que Moisés cai de joelho, rasga as vestes e dá um grito dizendo: como pode? Isso não pode acontecer. Só que enquanto Moisés está gritando e rasgando as vestes, um menino chamado Caleb toma a direção da palavra e diz: eu quero falar. E Moisés diz: fala, nós não temos mais nada a perder. Josué dá um grito dizendo: ei, eu tenho uma mente curada e a minha palavra é: subamos e possuamos a terra. Porque se o Senhor disse que vai abençoar, Ele vai abençoar. Pega na mão desse crente, sacode ele e fala: eia, subamos e possuamos a terra. É tempo de ser curado, é tempo de viver o sobrenatural. Abre a boca para dar glória. Se você está entendendo, se movimenta pelo amor de Deus.
Eu sinto o cheiro de glória neste lugar, crente. E é verdade o que eu estou dizendo, irmãos. Eu estava com saudade de pregar assim. Eu estava com saudade de sentir. Eita! Eu estou sentindo Deus nessa casa. Eu termino aqui. Na parte B do versículo 3, a mensagem de Deus é: quebrei as traves do jugo que os prendi e os fiz andar de cabeça. Quebrei o jugo e os fiz andar